Todos. Eu sou o Dr. Saul Almeida, eu sou neurocirurgião, sou formado pela Universidade de São Paulo. Eu concluí meu doutorado em neurologia em 2019 e atualmente estou realizando o meu pós-doutorado. Eu sou assistente da neurocirurgia do Hospital das Clínicas, aqui de São Paulo. Minha área de interesse dentro da neurocirurgia é a neurocirurgia vascular. Tá bom? Eu queria inicialmente agradecer a organização do ConNeuro, do Congresso Online de Neurocirurgia, pela oportunidade de estar aqui falando para vocês. Eu achei essa iniciativa muito importante de poder difundir o conhecimento, difundir a especialidade de neurocirurgia pela internet, né, aproveitando essa nova metodologia aí de aulas online, e acho que contribuir com isso é o nosso dever, tá bom? E deixo aí também o meu contato, tá bom? Vocês podem entrar em contato comigo através do e-mail que está aqui disponível ou da minha rede social, que é o meu Instagram, onde eu posto bastante atividade de neurocirurgia, atividades de endovascular, os casos que eu opero, o dia a dia. Caso tenha interesse em neurocirurgia, pode me seguir. Se quiser mandar alguma mensagem, eu também estou sempre à disposição, tá bom? Então, vamos lá. Vamos hoje falar sobre um tema muito importante, que é a anatomia encefálica, a neuroanatomia, tá bom? A neuroanatomia, ela é um pouco, vamos dizer assim, assustadora para alguns alunos ou para alguns médicos, né? A neuroanatomia, ela precisa ser encarada de uma forma simples, de uma forma objetiva, né? Para que a gente entenda e consiga trazer isso para a nossa prática. E é isso que eu vou tentar trazer hoje para vocês nessa aula, tentar trazer de uma forma simples e didática a neuroanatomia de uma forma bem leve. E caso alguém tenha alguma dúvida, tenha alguma sugestão, pode entrar em contato, mandar um e-mail ou através das redes sociais, que eu estou à disposição para responder. Bom, então, começando a nossa exposição, quando a gente observa uma imagem desse tipo, a gente tem que saber que estrutura é essa. O que eu estou vendo aqui? Isso é um cérebro? Isso é um encéfalo? Qual que é a diferença entre uma estrutura e a outra? O que é cérebro? O que é encéfalo? Eu posso usar esses termos como sinônimos? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber, então, é estabelecer esses termos básicos. E a partir daí, a gente vai avançando no conhecimento da neuroanatomia. O sistema nervoso central ele é constituído pelas estruturas que estão localizadas dentro do crânio e na estrutura óssea da coluna espinhal, tá bom? Então a gente tem o encéfalo e a medula, são os dois principais componentes do sistema nervoso central, encéfalo e medula. O encéfalo ele é composto por três estruturas: cérebro, cerebelo e tronco, tá bom? Então o encéfalo é a estrutura principal que está localizada dentro do crânio. E ela é composta por cérebro, cerebelo e tronco, tá? Então, quando eu estou vendo aquela estrutura completa dentro do crânio, aquilo que eu vejo é o encéfalo. E ele é constituído por cérebro, cerebelo e tronco cerebral, tá bom? O cérebro, ele é dividido em duas estruturas de origens embriológicas, que são o telencéfalo e o diencéfalo. O telencéfalo é a porção visível do nosso cérebro, né? Que é a porção supratentorial. Toda essa estrutura que a gente vê, né? Os lobos, os sulcos, os giros, tudo isso faz parte do telencéfalo, que no ser humano é muito desenvolvido, ou na maioria deles, né? E o diencéfalo é constituído por todas as estruturas que tem no meio a palavra tálamo, tá bom? Então, o tálamo faz parte do diencéfalo. Hipotálamo, epitálamo, subtálamo, todas as estruturas neurais que tem o tálamo no meio fazem parte do diencéfalo, tá bom? Então essa é uma forma fácil de lembrar. Telencéfalo é a porção do cérebro que é visível externamente, né? Aquela parte que a gente olha na face lateral do cérebro e identifica, isso é o telencéfalo, os sulcos, os giros, os lobos, tá bom? Diencéfalo é tudo que tem a ver com tálamo. Na fossa posterior, a gente vai ter o cerebelo, tá bom? O cerebelo está principalmente relacionado à coordenação dos nossos movimentos, à nossa destreza, né? E ao nosso equilíbrio. E o tronco cerebral é a porção mais inferior do nosso encéfalo. O tronco cerebral é constituído por três estruturas básicas. O mesencéfalo, que é a porção mais alta, o terço superior do tronco cerebral. A ponte, que é a porção intermediária. E o bulbo, que é a porção mais inferior do tronco cerebral, tá bom? Então, mesencéfalo, ponte e bulbo são as três estruturas que constituem o tronco cerebral. Tronco, cerebelo mais cérebro vão formar o encéfalo, tá bom? Então, sem dúvida agora, quando eu olho um crânio numa secção sagital, como a gente viu ali naquela imagem anterior, e eu vejo todas aquelas estruturas intracranianas, o nome disso é encéfalo.
tudo que está supratentorial, que constitui o telencéfalo junto com o diencéfalo, né? Então, a gente está vendo as estruturas, os lobos, os sulcos e os giros, e na profundidade o tálamo, epitálamo, subtálamo, o conjunto dessas duas estruturas eu chamo de cérebro, tá? Então, essa é uma dúvida que às vezes as pessoas têm, confundem, né, o que é cérebro, o que é encéfalo, então acho que deu para esclarecer bem isso. Primeira pergunta, uma pergunta bem básica. Quantos lobos tem o cérebro? Quantos lobos tem o cérebro? Essa é uma pergunta que eu gosto de fazer, que a gente vai começar a entender que a anatomia, na verdade, ela é dinâmica, né? Os lobos cerebrais, eles foram nomeados ao longo da história e eles foram sofrendo modificações nessa nomenclatura, né? Inicialmente, os nomes vieram baseados nos ossos que tinham relação com as estruturas neurais, né? Então, o osso frontal deu nome ao lobo frontal, o osso parietal deu nome ao lobo parietal. Mas, com o tempo, né, foi se observando que existia limites bem delimitados, né, entre os lobos, né, o lobo frontal, o lobo temporal, o lobo parietal, e não era totalmente correlacionado com os ossos, né? Então, passou-se a utilizar a delimitação neuroanatômica mesmo, do cérebro, para determinar onde começa e onde termina determinado lobo. E com o desenvolvimento da neuroanatomia, esses lobos foram ganhando cada vez mais subdivisões, foram ganhando mais nomes, e atualmente, a forma como a gente gosta de classificar, de separar o cérebro em lobos é a seguinte: a gente tem o lobo frontal, parietal, temporal e occipital. Como eu expliquei, esses são os 4 lobos que têm esse nome relacionado aos ossos onde o cérebro tem contato, né? Então, o osso frontal faz contato com o lobo frontal, o osso parietal com o lobo parietal, o osso temporal com o lobo temporal e o osso occipital com o lobo occipital. À medida que foram percebendo, foram dissecando o cérebro com melhor capacidade de fixação do cérebro, né? Foi se observando que existiam limites neuroanatômicos delimitados entre esses lobos. Aí viu-se que o osso não era um parâmetro bom para separar um lobo do outro, tá bom? E aí, por fim, descobriu-se que existia um lobo profundo no cérebro, né? Quando você abria a fissura silviana, que é uma estrutura localizada na face lateral do cérebro, quando você abre a fissura silviana, no fundo tem uma outra estrutura, um lobo chamado ínsula, tá bom? A ínsula faz parte do telencéfalo e ela é, então, um lobo, tá bom? A ínsula é um outro lobo. Qual outro lobo que existe? Existe um lobo denominado lobo límbico, que ele vai ser constituído por todas as estruturas mediais do cérebro, né? Então tem o giro do cíngulo, tem o giro parahipocampal, tem todas essas estruturas que fazem parte, inicialmente imaginava-se mais relacionado à emoção, depois acreditava-se relacionado à memória, e atualmente sabe-se que tem componente das duas grandes áreas do conhecimento, né? Tanto da memória quanto das emoções, o lobo límbico, a porção mais medial. E, por fim, existe essa nomenclatura chamada de lobo central, ou lobo central de Yazargil. Yazargil foi um neurocirurgião que ainda está ativo. Atualmente ele mora em Istambul, mas que ele contribuiu muito para a neurocirurgia moderna, né? Então, a microcirurgia, a neuroanatomia, com esses detalhes da microcirurgia, veio em grande parte pela influência de Yazargil. E ele trouxe essa contribuição de nomenclatura, né? Então, existe o lobo central de Yazargil, que é constituído basicamente do giro pré-central e o giro pós-central, que são estruturas funcionalmente muito importantes e anatomicamente elas são uma estrutura contínua, né? Então, por isso que são denominadas de lobo central. E a gente vai estudar cada um desses lobos agora, tá bom? Então, vamos lá. Quando eu olho, o que eu estou vendo aqui? Voltando, então, para a nossa explicação. Quando eu olho aqui na face lateral, isso aqui que eu estou vendo é o cérebro, tá bom? Eu não estou vendo o cerebelo, não estou vendo o tronco, então isso aqui que eu estou vendo é o cérebro, que faz parte do encéfalo, tá? Esse é o lobo frontal, tá bom? Lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal e lobo occipital. Quando eu abro a fissura silviana, eu vou ter na profundidade essa estrutura aqui que chama ínsula, tá bom? Essa é a ínsula, tá? Então, também é um lobo cerebral. Ínsula. Aqui a gente está vendo, então, a face medial do cérebro, tá? Face medial do cérebro. E aqui nessa região, então, eu tenho o lobo chamado de lobo límbico. Lobo límbico, que vai ser constituído pelo giro parahipocampal, aqui embaixo, e pelo giro do cíngulo, aqui em cima, tá bom? E esse é o que eu expliquei para vocês, que a gente chama de lobo central de Yazargil. Ele é constituído pelo giro pré-central e o giro pós-central, tá bom? Então, a gente denomina de giro pré-central, giro pós-central, eu chamo de lobo central de Yazargil. Então, no total, nós temos 7 lobos. 7 lobos em cada hemisfério cerebral, tá bom?
Então vamos lá. O cérebro, ele, para ser estudado, ele precisa ser dividido em três superfícies, tá? A superfície lateral, a superfície basal e a superfície medial. A gente vai estudar cada uma dessas superfícies e tentar identificar as estruturas que estão localizadas nela, tá bom? Então, só para fixar, cérebro, superfície lateral, cérebro, superfície basal e cérebro, superfície medial, tá bom? A gente vai estudar cada uma delas. Superfície lateral. Quando eu olho para o cérebro nessa visão aqui, numa visão lateral, que é a que a gente está mais acostumado a ver, né? Uma visão lateral do cérebro, eu consigo ver que ele é constituído por giros, que são essas estruturas aqui, e sulcos, que são esses espaços entre os giros, tá bom? Sulcos e giros, é isso que eu consigo identificar. Sulcos e giros. Os anatomistas, desde do século XVI, eles começaram a identificar que essas estruturas, apesar de parecer uma anarquia, parecer uma confusão de estruturas, elas seguiam algum padrão, né? Então, um dos principais padrões que o cérebro tem, independente de qual malformação você tenha, qual estrutura cerebral você tenha, os cérebros, de forma geral, eles têm uma estrutura padrão que é a fissura silviana. Quando eu olho aqui na lateral do cérebro, eu encontro a fissura silviana. A fissura silviana é um grande marco na anatomia aqui na face lateral do cérebro, e a partir da fissura silviana, a gente consegue identificar as estruturas neuroanatômicas, né? Os sulcos e giros relacionados à fissura. Então, o cérebro, em geral, a fissura anatômica, a fissura silviana, ela é 100% contínua, não existe uma interrupção na fissura silviana, né? Você sempre vai encontrar ela visível e de fácil localização no cérebro, tá bom? Fissura silviana. E uma outra estrutura que, na grande maioria dos encéfalos, é contínua, é o sulco central, tá bom? O sulco central. E a partir do sulco central, a gente consegue identificar as outras estruturas, né? O giro pré, giro pós-central, e a partir do sulco central também eu consigo separar o que é lobo frontal e o que é lobo parietal, tá bom? Mas como que eu acho o sulco central? Eu posso dizer que é esse daqui? Eu posso dizer que é esse daqui? Eu posso dizer que é esse daqui, o sulco central? Como que eu vou poder ter certeza qual desses sulcos aqui é o sulco central? Bom, uma das formas de identificar o sulco central é a seguinte. Você primeiro identifica aqui a fissura silviana, né? Aqui a gente tem o ramo anterior horizontal da fissura silviana, o ramo anterior ascendente da fissura silviana e o ramo posterior da fissura silviana, tá bom? A fissura silviana, então, tem esses três ramos, tá? Ela tem um tronco que vem lá da base do crânio, tronco da fissura silviana, e três ramos. Ramo anterior horizontal, ramo anterior ascendente e ramo posterior, tá? Ramo posterior. O sulco central é esse sulco que está localizado aqui. Mas como eu tenho certeza que esse é o sulco central? Uma das regras que a gente utiliza é a seguinte. Quando eu vejo um sulco horizontal que se comunica com um sulco vertical, certo? Um sulco horizontal se comunicando com um sulco vertical, esse sulco só pode ser o sulco pré-central ou o sulco pós-central. Aqui no pós-central também tem um outro sulco horizontal que se comunica com o sulco vertical. Como eu estou anterior aqui no cérebro, eu sei que esse sulco só pode ser o sulco pré-central. Entendeu? Então, quando eu tenho um sulco horizontal em que se comunica com um sulco vertical, esse sulco vertical ou é o sulco pré-central ou é o sulco pós-central. Como eu estou na parte anterior do cérebro, esse sulco é o sulco pré-central, tá bom? Se esse é o sulco pré-central, o sulco imediatamente posterior ao sulco pré-central só pode ser o sulco central, tá? Então, aqui eu tenho sulco pré-central, sulco central e sulco pós-central, tá bom? Então, esse aqui só pode ser o sulco central, tá? Sulco pré-central, sulco pós-central, desculpa, sulco pré-central, sulco central e sulco pós-central, tá bom? Bom, lembrando então, fissura silviana, ramo anterior horizontal, ramo anterior ascendente e ramo posterior. Esses dois ramos aqui, o anterior horizontal e o anterior ascendente, eles vão delimitar uma estrutura no lobo frontal denominada de giro frontal inferior, tá bom? O giro frontal inferior ele vai estar localizado no entorno do ramo anterior e o ramo anterior horizontal e o ramo anterior ascendente da fissura silviana, tá bom? Giro frontal inferior. Superiormente ao giro frontal inferior, eu vou ter o giro frontal médio, tá? Giro frontal inferior, giro frontal médio. E na parte mais superior do lobo frontal, eu vou ter o giro frontal superior, tá?
esse giro aqui, como que eu denomino ele? Se eu te expliquei agora há pouco que se tem um suco horizontal que entra em contato com o suco vertical, esse suco só pode ser o suco pré-central. Se esse é o suco pré-central, esse aqui em vermelho é o suco central. Entre o suco pré-central e o suco central, eu vou ter o giro pré-central, tá bom? Então, o giro pré-central, ele faz parte do lobo frontal, tá? Giro pré-central faz parte do lobo frontal. O sulco central separa o que é frontal do que é parietal, tá bom? Esse giro, então, em vermelho é o giro pós-central. Giro pós-central, tá? O giro pós-central vai fazer parte, então, do lobo parietal. Bom, aqui nessa visão é um outro encéfalo, né? A gente está vendo aqui o cérebro, a face lateral, tá bom? Face lateral. Aqui a gente tem sulco frontal inferior. Lembra que a fissura silviana está aqui? A gente vai ter, então, aqueles 3 raminhos, né? Ramo anterior horizontal, ramo anterior ascendente, ramo posterior. Em torno desses ramos anteriores vai se formar o giro frontal inferior. Acima do giro frontal inferior eu vou ter o sulco frontal inferior. Depois eu vou ter o sulco frontal superior, aqui em cima, o sulco frontal superior, né? E entre o giro frontal inferior e o sulco frontal superior, eu vou ter o giro frontal médio, tá bom? Aqui atrás eu vou ter sulco pré-central, né? Então o giro frontal superior se comunicando com o sulco pré-central, tá? Sulco frontal superior se comunicando com o sulco pré-central, tá bom? E aqui, posteriormente ao sulco pré-central, eu vou ter o sulco central. Sulco central. Posterior ao sulco central, eu vou ter o sulco pós-central. Sulco pós-central, tá? Fissura silviana, ramo anterior horizontal, ramo anterior ascendente e ramo posterior. Aqui, então, quando a gente olha para o lobo temporal, a partir da fissura silviana, a gente identificou sulco frontal superior, sulco frontal inferior, sulco frontal superior, aqui em cima, certo? Quando a gente parte a partir da fissura silviana, o primeiro sulco que eu encontro aqui no lobo temporal é o sulco temporal superior, tá bom? E o segundo sulco horizontal que eu vou encontrar aqui, eu vou chamar de sulco temporal inferior, tá bom? E entre esses dois sulcos, eu vou ter 3 giros. Giro temporal superior, giro temporal médio e giro temporal inferior, tá bom? Então, a partir da fissura silviana, que como eu expliquei, ela é sempre contínua, ela nunca é interrompida, né? Então, a partir da fissura silviana, eu vou olhar para o lobo temporal. Primeiro sulco horizontal é o sulco temporal superior. Segundo sulco temporal, aqui horizontal, né? É o sulco temporal inferior, tá bom? Então, eles vão delimitar 3 giros. Giro temporal superior, giro temporal médio e giro temporal inferior, certo? Uma outra dica importante para vocês identificarem os lobos é que a fissura silviana, a continuação da fissura silviana, ela vai formar um garfo aqui, vai formar uma bifurcação. O ramo posterior da fissura silviana vai formar essa estrutura aqui, né? Essa bifurcação da fissura silviana mesmo. E em torno dessa região, eu vou ter o que a gente chama de giro supramarginal, tá bom? Giro supramarginal. Ele vai estar localizado em torno da porção final da fissura silviana, tá bom? Então, se você seguir a fissura silviana, nesse garfo aqui, nesse tridente que é formado aqui no final da fissura silviana, em torno dela, eu vou ter o que a gente chama de giro supramarginal, tá? Bom, aqui quando eu olho, então, é um encéfalo, a gente está vendo a porção posterior. Imagina que o olho aqui do espécime está virado para frente, a gente está vendo a porção posterior. Agora, para a gente tentar entender uma coisa que às vezes deixa um pouco de dúvida. O que separa os lobos? O que separa o lobo frontal do lobo parietal, do lobo temporal, do lobo occipital? Qual a estrutura que separa esses lobos? O lobo frontal é separado do lobo temporal pela fissura silviana. Isso a gente não tem dúvida, tá bom? O lobo frontal é separado do lobo parietal através do sulco central, tá? Então, o sulco central separa o lobo frontal do lobo parietal. Agora, o que separa o lobo parietal do lobo occipital? E o que separa o lobo temporal do lobo occipital? Essa separação é feita através de uma linha imaginária, tá bom? Uma linha imaginária que eu vou ensinar vocês como que a gente traça ela, tá? Uma das estruturas que a gente utiliza para traçar essa linha imaginária é o sulco parietal, aqui, ou fissura parietal, né? Esse sulco que a gente vê
na face parieto-occipital, né? A gente vê na face medial do cérebro, tá bom? Esse suco aqui, esse suco parieto-occipital. Esse suco separa medialmente o lobo parietal do lobo occipital, tá bom? Quando a gente vai para a superfície aqui do cérebro, esse suco ele faz uma impressão lateral, né? Então, é a impressão lateral do suco parieto-occipital. A gente consegue ver aqui na face lateral do cérebro, tá bom? Uma outra estrutura que a gente utiliza é uma indentação que tem aqui entre o lobo temporal e o lobo occipital, chamado incisura pré-occipital. Incisura pré-occipital. Essa dobrinha que o cérebro tem aqui, ó, logo no final do lobo temporal e no início do lobo occipital, tá bom? Então a gente traça uma linha imaginária partindo da incisura pré-occipital até a impressão lateral do suco parieto-occipital, na face lateral do cérebro. Tá? Quando eu traço essa linha imaginária, eu tenho então a separação entre o que é temporal e o que é occipital. Tudo que está à frente dessa linha, eu vou chamar de temporal. Tudo que está posterior a essa linha, eu vou chamar de occipital. Tá bom? E como que eu separo então o lobo temporal do lobo parietal? Que estrutura que eu utilizo? Já que a fissura silviana ela termina mais ou menos aqui, né? A fissura silviana não vem até aqui atrás. O que separa o lobo parietal do lobo temporal? É uma outra linha imaginária. A linha imaginária que parte do final da fissura silviana, em um ângulo reto de 90 graus, em relação a essa linha imaginária temporo-occipital, tá bom? Então, essa linha aqui, ela separa o que é temporal, o que é occipital, o que é temporal e o que é parietal, tá bom? São essas duas linhas imaginárias que a gente delimita a partir dessas estruturas anatômicas. Incisura pré-occipital, sulco parieto-occipital e fissura silviana, a porção final da fissura silviana, tá bom? Então, vamos lá, voltando então, só para a gente relembrar aqui a anatomia das estruturas. Essa estrutura é o sulco frontal inferior, sulco frontal superior, sulco pré-central, sulco central, sulco pós-central, tá bom? Então aqui giro pré-central, giro pós-central, e aqui eu vou ter a fissura silviana, certo? Que a gente já está se acostumando a identificar. Fissura silviana. Lobo frontal, abaixo da fissura silviana eu vou ter o lobo parietal, tá bom? Linha imaginária que está separando aqui o lobo temporal do lobo occipital. Sulco intraparietal, esse sulco aqui, ó, intraparietal, ele vai separar o lobo parietal em dois lóbulos, lóbulo parietal superior e lóbulo parietal inferior, tá bom? Lóbulo parietal superior e lóbulo parietal inferior, sulco intraparietal. Lóbulo parietal superior. Aqui no final da fissura silviana, eu falei que a gente tem o giro supramarginal, né? Giro supramarginal. E aqui, a porção posterior, a gente tem o giro chamado de giro angular, tá bom? Giro angular, que vai constituir o lóbulo parietal inferior, junto com o giro supramarginal, tá? Então, no final da fissura silviana, em volta dessa porção final da fissura silviana, eu vou ter o giro supramarginal e posterior ao giro supramarginal eu vou ter o giro angular, tá bom? E essas duas estruturas juntas vão formar o lóbulo parietal inferior. Bom, o lobo occipital, ele tem bastante variação anatômica, mas de forma geral, a gente divide em três giros, tá? Um giro occipital superior, giro occipital médio e giro occipital inferior, tá bom? É assim que a gente divide o lobo occipital, tá? Como que é, então, a anatomia da superfície basal? A base do cérebro, ela está em contato com a base do crânio, né? Então, a gente utiliza as estruturas aqui da base do crânio para ter uma ideia da nomenclatura das estruturas encefálicas, ou cerebrais, tá bom? Então, a base do crânio é dividida em três fossas. Fossa anterior, fossa média e fossa posterior, tá bom? Fossa anterior vai estar em contato basicamente com o lobo frontal, bilateralmente. Fossa média, onde vai estar aqui apoiado os lobos temporais, e fossa posterior, acima da tenda do cerebelo, o lobo occipital, abaixo da tenda do cerebelo, a gente vai ter o cerebelo e o tronco, tá bom? Na fossa posterior. Então vamos lá. Agora a gente está olhando o cérebro de baixo para cima. Essa é a imagem do encéfalo, né? Aqui tem um pouquinho aqui do mesencéfalo, né? Então a gente está olhando de baixo para cima, tá? De baixo para cima. O que a gente consegue identificar aqui nessa região? Uma coisa importante é que a anatomia da superfície lateral, ela vai se continuar com a anatomia da superfície basal, né? Então a gente tem que relembrar a anatomia da superfície lateral para conseguir, a partir daí, dar a nomenclatura da superfície basal. O que a gente está vendo aqui?
a fissura silviana, né? Com seus ramos anterior horizontal, anterior ascendente e ramo posterior. E a gente tem essa estrutura, que é um pequeno giro aqui, que é chamado de pars orbitalis. Pars orbitalis, tá? Que faz parte, então, do lobo frontal. Essa pequena estrutura aqui cerebral chamada pars orbitalis, que está à frente do ramo anterior horizontal da fissura silviana. Essa estrutura, quando eu olho ela por baixo, pela visão basal do cérebro, onde que ela vai estar localizada? Ela vai estar localizada aqui, tá bom? É a mesma estrutura, só que vista de um outro ângulo, né? Essa estrutura é a pars orbitalis, só que vista de um ângulo inferior, vista na superfície basal do cérebro, tá bom? E como que eu vou fazer a nomenclatura, então, dessa região? Tem uma estrutura muito importante aqui na base do lobo frontal, que é o H, que é esse H aqui chamado H de Rolando, ou suco cruciforme de Rolando. Tem esse formato de H, tá bom? E aí vai facilitar a nossa vida, por quê? Porque ele vai dividir os giros da região fronto-basal, tá bom? Os giros orbitais aqui, né? Os giros orbitais, tá bom? O giro fronto-orbital anterior, posterior, medial e lateral, tá bom? Então, esse H aqui que a gente vê na base do lobo frontal, ele facilita a nossa vida aqui, que ele vai dividir em giros orbitofrontais anteriores, posteriores, mediais e laterais, tá bom? Mais uma vez aqui, então, o H, que a gente já identificou. Essa estrutura aqui, alguém sabe o nome dela? Essa estrutura aqui é o bulbo olfatório e o trato olfatório, tá bom? Bulbo olfatório e o trato olfatório. Abaixo, na verdade, como a gente está olhando de baixo para cima, né? Na verdade, acima do bulbo e do trato olfatório, eu vou ter um sulco. Vou ter o sulco olfatório aqui, tá bom? Sulco olfatório, tá aqui, ó, tá bom? Localizado superiormente ao trato e ao bulbo olfatório, tá? Medial ao sulco olfatório, eu vou ter o giro reto, tá? Giro reto é o nome desse giro aqui. E ele tem uma importância na neurocirurgia, principalmente na cirurgia para clipagem de aneurisma de comunicante anterior, tá bom? Quando a gente vai fazer a cirurgia de comunicante anterior, a gente precisa aspirar um pedacinho desse giro para ter acesso ao espaço interhemisférico aqui, tá bom? Então essa é a importância desse giro. Bom, aqui a gente já entendeu a anatomia do lobo frontal na face basal, agora a gente vai para o lobo temporal, tá bom? Lembrando aqui que posteriormente o lobo temporal ele termina mais ou menos aqui, né? Aqui é a fissura parieto-occipital, aqui é a incisura pré-occipital, daqui para trás é occipital, daqui para frente é temporal, tá bom? Então, lembrando mais uma vez, a anatomia da superfície lateral vai se continuar com a anatomia da superfície basal. Fissura silviana, sulco temporal superior, sulco temporal inferior, giro temporal superior, médio e giro temporal inferior. O giro temporal inferior vai se continuar na face basal, né, do cérebro, com um giro aqui, ó, esse giro aqui, o giro temporal inferior vai se continuar com esse giro aqui. E esse giro é o giro temporo-occipital, tá bom? Giro temporo-occipital ou temporo-occipital lateral, tá? Giro temporo-occipital ou temporo-occipital lateral. Esse giro medial ao giro temporo-occipital lateral, eu vou chamar de giro fusiforme, tá bom? Giro fusiforme, que ele vai terminar aqui mais ou menos na parte média do lobo temporal, giro fusiforme. E medialmente, a gente tem essa estrutura muito importante, que é o giro parahipocampal. Giro parahipocampal, tá bom? Giro parahipocampal, tá? O giro parahipocampal, ele é dividido em duas estruturas aqui, pelo sulco parieto-occipital. A gente está vendo o encéfalo numa visão inclinada, né? Aqui é anterior, aqui é posterior, tá bom? Aqui é o lobo frontal. A gente está vendo a face medial inclinada, aqui é o lobo temporal, né? Então a gente tem o giro parieto-occipital e ele se é dividido em duas estruturas a partir do sulco parieto-occipital. Tudo que está anterior ao sulco parieto-occipital, eu vou chamar de giro parahipocampal, tá bom? Tudo que está anterior ao sulco parieto-occipital, eu vou chamar de giro parahipocampal. Tudo que está posterior a esse sulco, eu vou chamar de giro lingual, tá bom? Então, giro parahipocampal, aqui no lobo temporal. Posteriormente ao sulco parieto-occipital, eu vou ter o giro lingual, tá? Eles são um contínuo, tá? É quase um giro contínuo aqui. O que separa um do outro é basicamente o ponto onde o sulco parieto-occipital encontra esse giro. À frente, giro parahipocampal. Atrás, giro lingual. Está relacionado principalmente à nossa visão, tá bom? Então, voltando para a face basal do cérebro, o que a gente tem aqui?
sulco rinal, tá? Essa estrutura localizada aqui, ó, sulco rinal, próximo à substância perfurada anterior, sulco rinal. E ele tem uma importância anatômica porque tudo que está localizado à frente do sulco rinal, eu vou chamar de polo temporal, tá bom? Tudo que está localizado à frente do sulco rinal, eu vou chamar de polo temporal. E o que está localizado atrás do sulco renal é o giro parahipocampal. É o uncus aqui, tá bom? A porção mais anterior do giro parahipocampal, que eu chamo de uncus, tá? Então, com a visão mais aproximada, a gente tem aqui sulco renal, polo temporal, e aqui posterior ao sulco renal eu vou ter o uncus, tá bom? Então, o uncus está aqui. Sulco renal, posterior ao sulco renal, uncus. Aqui a gente tem o sulco colateral, tá bom? Sulco colateral, que vai delimitar lateralmente o giro fusiforme e medialmente o giro parahipocampal, tá? Aqui a região do uncus. O uncus ele tem 3 partes, né? Parte anterior, ápice e parte posterior, né? E aqui é o ápice do uncus, né? Essa porção aqui que, quando tem uma herniação, por exemplo, comprime o mesencéfalo. E daí o nome de herniação uncal, tá bom? Você está vendo a proximidade aqui dessa estrutura com o mesencéfalo, né? Então, por isso a gravidade da herniação uncal, quando ela comprime o mesencéfalo, comprime o tronco, tá? Numa visão lateral, essa estrutura é o uncus, tá bom? Tem esse formato de gancho, tá? Então, vamos tentar trazer a visão que a gente estava tendo na face basal para a face lateral. Sulco parieto-occipital. Quando o sulco parieto-occipital chega aqui nesse giro, tudo que está anterior ao sulco parieto-occipital, eu vou chamar de giro parahipocampal. Tudo que está posterior, eu vou chamar de giro lingual, tá bom? E a porção anterior do giro parahipocampal, eu vou chamar de uncus, tá bom? Que é esse gancho aqui, que é essa estrutura em formato de gancho, uncus. Então vamos para a superfície medial. Agora lembrando, mais uma vez, o que a gente está vendo aqui? Encéfalo, tá? Cérebro, tronco e cerebelo. Face medial. O que é importante a gente ver na face medial? A gente está vendo aqui, mais uma vez, então, o uncus, né? A gente tem aqui corpo caloso, tá bom? Tem esse primeiro sulco aqui, que a gente chama de sulco do caloso, tá? O sulco do caloso, ele é, na grande maioria dos encéfalos, ele é contínuo, tá bom? Ele não é interrompido. Então, a gente pode usar esse sulco para ter como referência os outros sulcos que vão surgindo, tá bom? Então, esse primeiro sulco aqui, ele vai dar origem a 2 ramos, tá? Esse é chamado de sulco do cíngulo, tá bom? Então, esse aqui é o sulco do caloso. Acima do giro do cíngulo, eu vou ter o sulco do cíngulo. E ele vai terminar em 2 ramos. O ramo paracentral e o ramo marginal, tá bom? E esses ramos vão delimitar os lóbulos na face medial do cérebro, tá? Aqui a gente tem o sulco parieto-occipital e aqui a gente vai ter o sulco calcarino, ou fissura calcarina, que é assim chamada, tá? O que é a diferença entre sulco e fissura? Basicamente, a fissura é mais profunda. Então, por isso que às vezes a gente chama isso aqui de fissura calcarina, tá bom? Mas é o sulco ou fissura calcarina, tá? Aqui na região occipital. A gente vai entender um pouco a anatomia dessa região. E aqui a gente vai ter, então, a continuidade do giro do símbolo, tá bom? Ele vai se continuar com o giro parahipocampal, né? O giro do símbolo vai se continuar com o giro parahipocampal para formar o lobo límbico, tá? A gente já tinha visto lá no começo. O sulco do símbolo, ele vai delimitar esse lóbulo aqui, chamado de lóbulo paracentral, tá? Lóbulo paracentral. Essa região a gente chama de pré-cúneus, tá bom? Pré-cúneus. E essa região aqui occipital a gente chama de cúneus, tá bom? Então aqui é o cúneus, anterior ao sulco parieto-occipital eu vou ter o pré-cúneus, tá? E aqui a gente tem o giro lingual, que a gente já aprendeu a nomenclatura, tá bom? Giro lingual. Então o lobo occipital na face medial vai ser constituído do cúneus e do giro lingual. E aqui a fissura calcarina. Giro parahipocampal, que a gente já aprendeu também na face basal do cérebro, tá? Giro parahipocampal, separado do giro lingual pela fissura parieto-occipital. E aqui na frente a gente tem o giro frontal superior, tá bom? Giro frontal superior na sua face medial. Quando a gente olha, então, o cérebro nessa visão, como a gente já tinha visto inicialmente, o giro parahipocampal, como eu expliquei, ele é um contínuo com o giro lingual. Então, mais uma vez lembrando, giro lingual e giro parahipocampal. Aqui nessa visão mais aproximada, a gente tem, então, o uncus aqui, né? O uncus, que ele faz parte, é a porção anterior do giro parahipocampal, ele vai formar esse gancho aqui, que a gente chama de uncus, tá bom?
Bom, rapidamente para a gente ver então a anatomia da ínsula. A ínsula é uma estrutura localizada profundamente na fissura silviana. Quando você separa a fissura silviana, separa o lobo frontal do lobo temporal, na profundidade você tem essa estrutura aqui, que tem sulcos e giros. Essa estrutura a gente chama de ínsula, tá bom? Ínsula tem o formato de uma pirâmide invertida. Pirâmide invertida. Uma outra coisa importante, que a gente vai entender isso um pouco melhor mais para frente, mas já para ficar na mente de vocês. A ínsula, ela é o escudo, né? Eu gosto de falar assim, ela é o escudo que protege os núcleos da base, tá bom? Medial à ínsula estão localizados os núcleos da base, tá bom? Então a ínsula é esse escudo, essa estrutura que vai proteger os núcleos da base. Então, profundamente a ínsula eu tenho os núcleos da base, tá bom? Então, mais uma vez lembrando, fissura silviana, tá? Quando eu abro a fissura silviana, eu tenho a ínsula, tá bom? E a ínsula, ela tem como estrutura básica essa região aqui que a gente chama de ápice da ínsula, tá bom? Ou límen da ínsula, tá bom? Esse pontinho aí, que seria como se fosse a ponta da nossa pirâmide invertida, tá? Chama límen da ínsula, ou ápice, tá bom? Essa região, então, ela vai delimitar um sulco chamado sulco central da ínsula, tá bom? Igual no cérebro tem um sulco central, a ínsula também tem um sulco central. E esse sulco central vai dividir a ínsula em giros curtos, anteriores a esse sulco central da ínsula, e giros longos, tá bom? Os giros curtos geralmente são em 3, tá? Então a gente tem aqui sulco central da ínsula, os giros curtos aqui e os giros longos posterior ao sulco central. Em torno da ínsula a gente tem um sulco que faz o limite da ínsula, a gente chama esse sulco de sulco limitante, tá bom? É o sulco que vai delimitar a ínsula superiormente, inferiormente e anteriormente. Então, sulco limitante, tá bom? Só para a gente entender, então, como eu já havia falado, a ínsula ela é como se fosse um escudo para os núcleos da base, tá? Quando eu faço uma secção aqui e eu retiro o lobo frontal, aqui nesse caso foi feita uma incisão no corpo caloso, aqui no sulco central, né? Ó, aqui a gente, no sulco pré-central, né? Aqui está poupado o giro pré-central e o giro pós-central, tá vendo? Profundamente eu vou ter essa estrutura aqui que são os núcleos da base, tá bom? Os núcleos da base. E a casquinha do núcleo da base, né, essa porção que protege os núcleos da base, esse escudo aqui, é o que a gente chama de ínsula, tá bom? Então, profundamente a ínsula eu vou ter os núcleos da base, tá? Vamos entender então como que é essa organização, como que é a anatomia dessa região, tá? Aqui é um corte axial, foi feita uma incisão no cérebro ao nível dos ventrículos, tá bom? E a gente foi retirado então uma boa parte aí do lobo frontal. Profundamente a gente está do lado esquerdo, tá bom? Então, profundamente, a gente está vendo o lobo temporal, tá? O lobo frontal estaria aqui, né? Foi removido na incisão. E aqui a gente tem essa estrutura que é a ínsula, tá bom? Isso aqui é a ínsula. Profundamente a ínsula eu vou ter os núcleos da base, tá bom? Núcleos da base. E quais são as estruturas que vão compor essa região aqui que a gente chama de central core, a porção central do nosso cérebro, tá? Inicialmente eu vou ter o córtex da ínsula, vocês conseguem ver aqui, ó, bem delimitado, é uma substância cinzenta, né? Córtex da ínsula, tá bom? Essa estrutura mais externa aqui, córtex da ínsula. Daí eu tenho uma camada de fibras brancas, tá vendo? Ó, fibras brancas aqui, ó, abaixo do córtex da ínsula. Essa camada é chamada de cápsula extrema. É a primeira camada quando a gente vai de lateral para medial nos núcleos da base, tá? Cápsula extrema. Depois dessa substância branca, eu vou ter uma pequena faixa de substância cinzenta. Vocês estão conseguindo ver? Aqui, ó, onde tá o apontador do mouse, tem uma pequena faixa de substância cinzenta que é o claustrum, tá bom? Então é a segunda estrutura quando a gente vai de lateral para medial. Cápsula extrema, claustrum, cápsula externa, tá bom? Essa outra substância branca aqui, ó, em torno dos núcleos da base. Cápsula externa, tá? Medialmente a cápsula externa, eu vou ter esse núcleo, que ele tem o formato de lente, que eu posso chamar ele de lentiforme, tá? O lentiforme ele vai ser constituído por duas estruturas, putamen e globo pálido. Putamen mais externamente e globo pálido aqui mais internamente, tá bom? Essa estrutura mais pálida aqui, tá? Então, o núcleo lentiforme ele é constituído por duas estruturas, globo pálido e cápsula, globo pálido e putamen, desculpa, globo pálido e putamen, tá bom? O putamen é localizado mais medialmente, tá bom? Desculpa, o putamen localizado mais lateralmente, o globo pálido localizado mais medialmente, tá? Então, núcleo lentiforme.
Se a gente continuar, então, a nossa dissecção de lateral para medial, a gente vai ver uma outra estrutura, uma substância branca, né? Que vai formar um braço anterior, um joelho e um braço posterior, tá bom? Essa estrutura é o que a gente chama de cápsula interna. Cápsula interna. Medialmente, a cápsula interna, na porção anterior, eu vou ter a cabeça do núcleo caudado, tá bom? Caudado. E, posteriormente, a cápsula interna, eu vou ter o tálamo, tá? Tálamo, aqui é o tálamo. Lembrando lá do primeiro slide que eu mostrei para vocês, que o tálamo ele não faz parte do telencéfalo, ele faz parte do diencéfalo. Por isso, ele não é considerado como sendo parte dos núcleos da base, tá bom? Os núcleos da base vão ser constituídos basicamente só por essas estruturas, o putamen, globo pálido e cápsula interna. Desculpa, putamen, globo pálido e caudado, tá bom? O tálamo ele não faz parte dos núcleos da base. A gente acaba estudando em conjunto porque eles têm uma anatomia muito relacionada aqui, que a gente vai ver mais para frente. Então vamos lá. Já que a gente aprendeu a identificar essas estruturas na peça anatômica, vamos tentar identificar na ressonância, tá bom? Então essa é uma imagem de ressonância, um corte semelhante àquele corte que a gente viu no encéfalo ali, né? A gente tem aqui a fissura silviana, medialmente a fissura silviana eu vou ter a ínsula, tá bom? Ínsula de um lado, ínsula aqui do outro. A gente vai ter o córtex da ínsula, cápsula extrema, claustrum, cápsula externa. A gente vai ter aqui putamen e globo pálido aqui. A gente vai ter cápsula interna, tá? Cápsula interna aqui, ó, cápsula interna de um lado, cápsula interna do outro. Na porção anterior e medial da cápsula interna eu vou ter a cabeça do núcleo caudado. E posterior, né, a porção posterior medial e posterior da cápsula interna eu vou ter o tálamo. Então, essa lesão que eu estou vendo aqui nessa ressonância está localizada no tálamo, tá? Muito fácil de identificar, né, agora. Então, vamos lá. Os núcleos da base, eles são constituídos, como eu expliquei, pelo caudado, pelo putamen e pelo globo pálido. O tálamo não faz parte dos núcleos da base, mas a gente acaba estudando junto. Por quê? Porque eles têm uma anatomia muito relacionada, tá bom? Então, os núcleos da base, ele tem núcleos associados, que são a substância negra, o núcleo rubro e o núcleo subtalâmico, que são estruturas ali localizadas abaixo do tálamo, tá bom? E a gente vai tentar entender como que elas se relacionam com os ventrículos. A anatomia dos ventrículos ela é formada em torno dos núcleos da base. Os ventrículos laterais, eles se formam em torno dos núcleos da base, tá bom? Então, para a gente entender, a gente fez aqui um acesso interhemisférico, né? Tá entre os dois hemisférios cerebrais, tá? Aqui o lado direito, aqui o lado esquerdo, aqui é anterior, aqui é posterior. Foi feita uma incisão no corpo caloso, abriu o corpo caloso e a gente está dentro do ventrículo agora, tá bom? O que a gente está vendo aqui? Foramen de Monro, que é a comunicação que existe entre os ventrículos laterais e o terceiro ventrículo, e toda essa estrutura aqui, todo esse assoalho dos ventrículos laterais é constituído pelos núcleos da base, tá bom? Então a gente vai ver aqui, mais uma vez, voltando então para a anatomia da ínsula. A gente tem lobo temporal, lobo frontal que foi removido, né? Então a gente tem lobo temporal, ínsula, medialmente a ínsula eu vou ter aqui os núcleos da base, certo? E aqui eu tenho internamente, mais profundamente, os ventrículos, tá bom? Então essa estrutura que eu estou vendo aqui, essa impressão na parede do ventrículo, faz parte, na verdade, do caudado. Isso aqui é o caudado, posteriormente eu tenho o tálamo, tá bom? E o globo pálido vai estar mais internamente aqui, logo mais proximal aqui da região da ínsula, tá bom? Então quando eu faço uma visão ampliada dos ventrículos, eu vou ter essa visão aqui. Ó. Corpo caloso foi aberto, né? Corpo caloso foi aberto. Eu tenho aqui a fissura silviana, o foramen de Monro, tá bom? O foramen de Monro que comunica o ventrículo lateral com o terceiro ventrículo, tá bom? Núcleo caudado, tálamo aqui posteriormente, e a gente tem uma outra estrutura chamada fórnix, que vai formar, então, o assoalho do ventrículo lateral. Uma visão lateral, né, essa dissecção é bem interessante, porque além de remover o lobo frontal e uma porção do lobo temporal, a gente consegue ver as estruturas aqui dos núcleos da base, tá bom? Aqui os núcleos lentiforme, né, como eu falei, que na verdade é a constituição entre o putamen e o globo pálido, a gente chama de núcleo lentiforme, a cápsula interna aqui, anterior à cápsula interna eu tenho o núcleo caudado e posterior à cápsula interna eu tenho o tálamo. E essas estruturas vão ser a base em torno do qual vai se formar o ventrículo lateral, tá? Então, corno frontal do ventrículo lateral, aqui o átrio do ventrículo, corno occipital do ventrículo lateral e aqui o corno temporal do ventrículo lateral. Aqui o lobo temporal, aqui o lobo occipital, aqui o lobo frontal e aqui para cima o lobo parietal. E esse aqui é uma estrutura chamada calcaraves.
que é, na verdade, a impressão dentro do ventrículo daquela outra estrutura que a gente estudou na face medial do cérebro, que é a fissura calcarina, tá bom? Então, essa estrutura aqui é o calcar aves, certo? Bom, pessoal, sei que é bastante informação, mas eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma a entender um pouco mais a anatomia desse mundo maravilhoso aí que é o cérebro e o encéfalo, né? E caso vocês tenham alguma dúvida, caso tenham alguma sugestão, caso queiram mandar algum comentário, eu deixo aí o meu contato, meu e-mail, tá bom? E a minha rede social, onde eu posto bastante atividade de neurocirurgia. Quem quiser seguir, quiser mandar mensagem, também estou lá bastante ativo. Eu sempre tento responder e tento postar bastante coisa interessante aí sobre a neurocirurgia. Agradeço mais uma vez a organização do congresso pela oportunidade e deixo vocês aí com essas duas princesas.